Foi. Boa noite, internautas. Estamos com um probleminha técnico aqui, mas está tudo resolvido. Já estamos com o nosso convidado aqui. Vamos tratar sobre empresários militares na ditadura e hoje, né? Vamos lá. Quem vai conversar com a gente novamente é o nosso companheiro Neto do IEP. Sebastião Neto trabalhou mais de 20 anos nas fábricas metalúrgicas, foi dirigente da CUT. Hoje se dedica ao IEP, intercâmbio, informações, estudos e pesquisa nas ações relacionadas à memória operária. O grande foco do IEP, o grande foco de atenção do IEP passou a ser a memória política dos trabalhadores e investigação do período pós o golpe militar de 64. O grande objetivo é construir com subsídios na contribuir com subsídios na investigação e construção de políticas relativas à verdade, memória, justiça e reparação aos operários atingidos pelo sistema de repressão da ditadura militar. Neto também é autor do livro Investigação Operária, que aborda os mecanismos de repressão contra os trabalhadores nas fábricas de São Paulo durante a ditadura militar. A obra recupera o histórico do DOPS, criado em 1924 para controlar os trabalhadores, e mostra a permanência da Lei de Segurança Nacional de 1935 até os dias de hoje. Destaca a estrutura sindical basicamente inalterada desde a década de 30, que facilitou a cooperação do sindicalismo de direita com a ditadura militar e com os empresários. Sem mais demoras, vamos trazer o nosso amigo Neto aqui para a nossa live. Neto, boa noite, tudo bem? Boa noite. Bom, primeiro, ver se o pessoal está conseguindo me ouvir direito. Está tendo um problema que a minha imagem, a cada 30 segundos, ela some. Eu tenho que botar o dedo aqui atrás para recuperar a imagem, como se fosse carregar o telefone. Eu vou tentar me atrapalhar um pouquinho, né, porque eu tenho que religar. Eu, às vezes, falar no escuro, se não sei para quem eu estou falando. Vou tentar. Aí, se qualquer coisa, se a imagem piorar, sumir, você me avisa, né? Não estamos te ouvindo. Tudo bem? Tudo bem, pode ir tranquilo que a gente está te ouvindo. Estou falando agora com a tela escura, tá? Tá, Você tem que me avisar se tiver algum problema. te aviso, pode ir, vai tranquilo. Porque eu estou sem imagem nenhuma. Bom, eu coloquei junto com você aí, Hélio, um desafio, que é a questão dos militares e das empresas na ditadura e hoje. Hoje por sorte, tivemos esse dia 7 aí, que foi maravilhoso. Eu até queria falar um pouco, não sobre o dia 7, que foi maravilhoso, eu acho, mas como a gente necessita ter elementos de análise que diminuam o nosso achismo. Se você for ver o que você recebe no WhatsApp, tem o que eu chamo de impressionismo. Então, assim, um dia o filho do Coiso vai lá e fala que para fechar o STF basta mandar um cabo e 2 soldados. Outro dia, o Bolsonaro fala uma bobagem qualquer lá sobre a pandemia. E a gente começa a discutir isso, assim, como se fosse uma briga de família, entendeu? Eu quero ficar fora dessa conversa. Eu não acho nada. Eu penso algumas coisas, às vezes digo, eu acho, que eu não tenho certeza, mas agora estou achando, né? Que a gente necessita ter elementos que permitam entender os períodos históricos e os fenômenos que estão acontecendo. Eu sou uma pessoa de uma formação empírica, assim, não uma formação sistematizada, leio muito, respeito profundamente quem faz estudos sistematizados, e é exatamente da minha prática política e da tentativa de aprender com essas pessoas que a gente chama de mestres ou analistas, que a gente tenta extrair alguns elementos que saiam do achismo, do chute. Agora, se você pegar uma pessoa de 45 anos, né, hoje, essa pessoa mal viu fora Collor. Então, querer que as gerações mais jovens, nem mais jovens, 45 anos não é tão jovem assim, mas 26, 22, 21, 30 anos, exigir dessas pessoas que saibam como as coisas foram é muito, muito complicado. Então, a gente tenta ajudar, tenta contribuir com a nossa experiência, e por isso que eu fiz esse desafio de falar um pouco de militares e empresários na ditadura e hoje.
Eu vou centrar mais na época da ditadura, porque eu acho que é importante as pessoas terem noção o que é uma ditadura e como ela funciona nas empresas e como ela funciona na sociedade. Tem um filme que chama Machuca, em espanhol, Machuca, que é de um jovenzinho de periferia de Santiago, na escola, e como a questão de comportamento do menino, dos meninos, dos jovens, são reprimidos na ditadura. Então, quem morou aqui em áreas mais pobres, São Paulo, não só periferia, lembra que, por exemplo, você não podia usar cabelo comprido. Ou não podia usar, naquela época não se falava jeans, falava calça ali, né? Você não podia usar calça muito apertada. Ou seja, tudo era suspeito. Porque os militares, isso tem muito a ver com hoje, com essa maluquice deles na saúde aí, me parece que desses 19 militares que tem lá, nenhum deles é especialista em saúde ou medicina, né? Não, o problema não é apenas ser militar, é que eles não entendem de saúde. É a visão militarizada da gestão. E além da questão da ocultação de dados, que é segredo de Estado, né? Tudo é assim. Então, uma ditadura, ela cria uma situação na sociedade que é como se fosse assim, uma espécie de uma gosma invisível, sabe? Aquela famosa história, se você tem juízo, você fica na sua. Isso não são politizadas, né? Então você conversa com muitas pessoas sobre a época da ditadura, viveram a ditadura, então eles falam que não viram a ditadura, não lembra de ter morrido ninguém. Só que se você começa a conversar sobre os aspectos da vida diária, foi assim mesmo. Por exemplo, eu dou um exemplo agora de uma coisa, de uma pandemia, não era uma pandemia, desculpa, uma endemia, porque não era mundial, que foi a meningite. Eu conheço várias pessoas, ainda vivas, algumas já morreram, sequeladas da meningite, né? E várias pessoas que têm famílias que morreram na epidemia de meningite. Mas, se você não. Ao contrário, hoje, com tanta informação, a imprensa hoje chega a ser tóxica. Faz mal para você assistir o noticiário o dia inteiro, porque repete, fala, não sei o quê. Não serve para nada, né? Eu 2 vezes por dia eu vou lá e me informo e saio fora, porque senão você fica no achismo, no impressionismo e dizendo, fulano falou, remédio não sei o quê, não sei o quê. Bom, essas coisas. Mas teve aqui uma epidemia de meningite, né? Tem aí vivos ainda, agora começaram a aparecer mais na TV aberta, vários técnicos que viveram a epidemia de meningite. Era proibido que tinha uma epidemia. Então as pessoas se infectavam. Para matar. E não aconteceu nada. Quem são esses 500 e tantos assassinados? A maioria com um tiro a queima-roupa e normalmente pelas costas, pela nuca. Foram fuzilamentos. Então, essa polícia está autorizada a fazer. E não tem corregedoria, não tem auditoria que resolve isso, não tem tribunal que resolve isso. Então, a polícia militar é uma invenção da ditadura militar. Depois vou falar da milícia. Qual a característica principal da polícia militar? O crime no Brasil era um crime, vamos dizer assim, excepcionalmente pesado. O crime era o batedor de carteira, o assaltante, o trombadão, sei lá. Normalmente era esse o crime, né? Claro, os furtos, os assaltos e tal. Mas a ditadura, ela colocou uma carapaça tão forte na sociedade e armou de maneira tão forte a polícia militar, como armou também os caras
ordem política, o DOPS e tal, que, de certa forma, o crime também se organizou para poder enfrentar. O que eles fizeram? No final de 69, mais ou menos, começa a companheiros nossos a considerar que o melhor enfrentamento seria o enfrentamento armado. Então surgem as famosas organizações guerrilheiras, com opções diferentes. Algumas acharam que era do campo, achavam que tinha de criar focos, outras ação urbana, não importa. Só foram valorosos jovens, normalmente jovens, combatentes que deram sua vida tentando enfrentar a ditadura da maneira que sabiam. E isso até é uma discussão enorme dos valores morais, você pode assaltar banco, você pode atirar. E aquela famosa justificativa que até na igreja se atribui a São Tomás de Aquino, e é verdade, ele é um dos precursores disso, que quando a opressão, você tem o direito de resistir à opressão. Tudo bem, a ditadura pega isso para justificar. Imaginem qualquer linha de ônibus você esteja em São Paulo, outra cidade. São Paulo é uma cidade muito radial, né? São Paulo tudo passa pelo centro. Você vai para as avenidas principais, que eu não vou citar aqui, mas para a Zona Leste você tem a Marginal, a Radial, a Celso Garcia, depois lá a Vila Ema, não sei o que, a Luiz Anaia e tal, que vão em direção a leste, né? Aí você tem isso para cá, 23, Santa Amaro, 9 de Julho, Santa Amaro e tal. Imagina que você, num dia normal, parava-se os ônibus e se revistava as pessoas todas, tudo era suspeito. Sabe uma suspeição que havia na ditadura? Você andar, um adulto, andar com a carteira de trabalho sem estar registrado. Sem estar registrado. Era um crime você andar com a carteira profissional sem estar registrado. Mas, se você não andasse com a carteira profissional, desse a carteira de identidade, que a lei diz isso, você pode se identificar, e você nem é obrigado a se identificar. Você não está sendo acusado de nada. Mas, vamos dizer, você, qualquer um de nós vê todos os dias alguém de bermuda ou de boné sendo parado pela PM, que vai ali, dá um escracho, uns 2, 3 moleques ali, e depois libera porque não tem nada. Muito eventualmente alguém tem alguma bronca, mas a bronca pode ser que passou pela FEBEM, coisa desse tipo. Ou seja, isso era feito em massa. Então isso cria um clima na sociedade. Um clima na sociedade. E essa coisa da polícia andar com armamento pesado, ou, por exemplo, nas pontes, né? Quem pega toda o Pinheiros, o Tietê aqui, né? Todas essas pontes aqui, a coisa mais dura do mundo é você, ao passar por lado de lá da marginal, separado na ponte. Os caras faziam os comandos. Não tinha como passar, só tinha que passar pela ponte. Você vai para casa, escarro, etc. Tudo era suspeito. Bom, então, e por que as PMs se tornaram uma força nacional e com as chamadas antigas Força Pública, ou lá no Rio Grande do Sul, né, a Brigada Militar, né, ou Cosme Damião do Rio, que eram os nomes que se tinha as polícias estaduais, porque elas tem a ver com hoje também, polícias dos governadores. Então, as polícias estaduais tinham salários diferentes, políticas diferentes, benefícios diferentes. O cara que comanda a repressão, o grande massacre em Ipatinga, que tem reconhecidamente 13 vítimas com nome tudo, e até 60 nomes apurados lá em Ipatinga da Comissão Nacional da Verdade, em 63, a Garça botou a metralhadora, atirou nos trabalhadores, foi a Polícia Militar com o coronel José Geraldo, que é um dos grandes golpistas junto ao Magalhães Pinto. Quer dizer, as polícias estaduais eram polícias dos governadores. Entrou um cara de direita, aqui era o Ademar de Barros, em Minas o Magalhães Pinto, no Rio de Janeiro o Carlos Lacerda. Eles eram os governadores, vamos dizer, de direita, bem de direita, conspiradores. Aí tinha Seixas Dora no Sergipe, Arraes em Pernambuco, Mauro Borges em Goiás, e o Ney Braga, que era um cara, entre aspas, progressista, lá no Paraná. Depois virou um cara do esquema da Arena. Tudo bem. Então, essas pessoas tinham uma força própria, como se fosse uma polícia, não privada, mas do governador. A ditadura acabou com isso, e durante 3 décadas, só depois da Constituinte mudou,
As polícias militares eram dirigidas por um general do Exército. Ainda hoje, quando há um relatório da polícia, o comando da Polícia Militar, vai uma cópia para o Exército. Ainda hoje, tiraram o comando do general de Exército, mas ainda hoje o Exército é uma força auxiliar das Forças Armadas. Porque isso tem muito a ver com a discussão hoje. Tem golpe, papel das polícias. Então. Vamos para as milícias. Bom, as milícias são, como palavra, é uma coisa nova no nosso vocabulário. Mas nós tivemos pé de pato, polícia mineira, conforme o Estado. Ou seja, o crime funcionava bem na ditadura porque ele funcionava junto com a corrupção da polícia civil. Quer dizer, não havia uma espécie de ordem para matar, o crime sabia que eles tinham ordem para serem mortos, o crime sabia disso, se armou. Não estou justificando o crime, não. Tá? Só para entender a lógica que o Estado terrorista faz em cima da população. E o único jeito de você ter um filme, Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. É um filme muito bom, Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. O Lúcio Flávio é um cara que tinha uma certa ética como bandido, dizia bandido é bandido, polícia é polícia. Não tem conversa. Tá? E foi um cara eliminado dentro do presídio por causa disso. Que era um cara que não pactava com a polícia. Ele dizia, polícia é polícia, bandido é bandido. Mas, como havia um controle da sociedade que vai desde a escola, a garotada como se vestia, né? Ou a forma que combatia o uso da maconha, a repressão que havia no uso da maconha, ou, claro, sempre nas casas populares, ou o controle da comunicação, o Estado fazia isso. Então, por exemplo, o Fleury, que é apontado aqui como o cara mais conhecido, depois vem o Ustra, que o Coisa saudou no impeachment da Dilma, que foi comandante do DOI-CODE, o Vosso Centro de Tortura do Brasil, e tiveram outros, né? Em cada estado tem o Fleury, ou o Bom Cristiano, outros que tiveram por aqui, o Tuma, que tem gente que acha que era bonzinho, né? Tem um livro do Percival de Souza, sobre o Fleury, né? E o Percival de Souza descreve dois personagens que trabalhavam junto com o Fleury. O primeiro é o Tuma. Então tinha um sistema, chama-se Autópsia do Medo, esse livro, Autópsia do Medo. Percival de Souza, esse que é pastor, acho que estava na Record, não sei onde anda agora. É um baita jornalista. É uma figura muito interessante, como pessoa, na ética dele. Tá? Não sei qual é a dominação dele evangélico, mas é um grande profissional da imprensa. O Percival de Souza, da Autópsia do Medo, fala que aqui no prédio do DOPS, que agora é o Memorial da Resistência, aqui na Largo General Osório, no final da Duque de Caxias, antes da Rua Mauá, tinha um sistema de iluminação para o gabinete do Fleury de cor de luz. Então, quando a cor tal acendia, podia entrar com a cor tal, que era verde e a vermelha, naturalmente. Né? Acendia, não podia. E o Tuma participou de tudo. Então, o Tuma era o policial bonzinho. E o Fleury era o policial malzinho. Tanto é que você não tem testemunhos do Tuma na tortura, mas isso é uma divisão de papéis entre eles. E quem era a secretária do Fleury? Vocês já viram o nome dela muitas vezes, chama doutora Elizabeth Sato. É que o Percival de Souza chama Aniceide Minissaia. Aniceide Minissaia. Tá? Era uma alpinista social, de origem pobre, que percebeu que ali era um bom caminho. E ela foi o quê? Ela foi, nos últimos anos, delegada na onde? Do Distrito dos Jardins, aquele de luxo lá, que tem café expresso, que o Fazano se matou lá, não saiu nada na imprensa, não é isso? Coisa desse tipo. Então, tem uma polícia de luxo ali nos Jardins, acho que é o quinto, né? Não, o quinto é na Liberdade, não sei qual é o distrito lá. Que doutora Elizabeth Sato, e ela teve um outro cargo, segundo cargo da Polícia Civil no governo do Alckmin. Então, esses rebotalhos da ditadura estão por aí. O Tuma, felizmente, já morreu, o Fleury morreu de maio de 80 também, né? Numa queima de arquivos muito suspeita, que o Percival de Souza também trata nesse livro, Autópsia do Medo.
Agora, da onde vem as chamadas milícias? Então, vamos lá. Tem um personagem que foi muito conhecido, chamado Mariel Mariscotti. Mariel Mariscotti. Esse cara ficou muito conhecido porque ele era um cara muito, assim, estilo bicheiro, sabe? Camisona aberta, com os ouro pendurado, só que era da polícia. E esse cara namorou uma grande atriz da época, chamada Darlene Glória. Darlene Glória, uma mulher muito bonita, não é? Tipo assim, um padrão, tipo, foi durante a Vera Fischer. Hoje eu não sei quem são as grandes atrizes aí, das chamadas bonitas. Né? Eu reparo mais nas talentosas que nas bonitas, mas o padrão, a Vera Fischer, Darlene Glória. Um casamento muito tumultuado. Esse cara foi fuzilado no centro do Rio, fuzilado, Mariel Mariscotti, por quem? Pelo Capitão Guimarães. Quem é o Capitão Guimarães? O Capitão Guimarães equivale aos torturadores do DOI-CODE. Ele era o cara do DOI-CODE do Rio. O que aconteceu com esse pessoal, que era o principal grupo de torturadores em cada estado? Muito simples. O Capitão Guimarães cria uma confraria quando vem os chamados ventos da abertura. Quantos são os ventos da abertura? São mais ou menos entre 78 e 88. Eu não gosto muito dessa coisa que a ditadura acabou em 85, porque a nova lei só vem em 88 para o Constituinte. Né? Mas vamos lá, não tem... porque a gente ainda nos anos 80, podia ser processado pela Lei de Segurança Nacional. O Lula foi processado pela Lei de Segurança Nacional. Né? Então, Lula, Luiz Pinheiro, vários deles foram, Chico Mendes, né? Foram processados por opinião. Tudo bem. O Capitão Guimarães, vocês sabem de onde que eles se deslocam, saindo os chamados porões da contravenção? Porões da contravenção é o nome de um livro do Chico Otávio. Chico Otávio é um grande jornalista do Globo. Acho que está no Globo ainda. Chico Otávio, Porões da Contravenção. Vale a pena ler esse livro. Esses caras estão até hoje organizados, até hoje. Eles têm uma confraria, acho que é chamada Espírito Santo, né? Eles estão ligados àquele pessoal do Angudo Gomes, quem já foi ao Rio já comeu Angudo Gomes na rua, o cara do Angudo Gomes. Aí entrava Roberto Carlos, que é para muita gente, Aguinaldo Timóteo, o Negro foi vereador aqui, que era do Botafogo na época, né? Do famoso do Botafogo, foi vereador aqui em São Paulo. Então, confraria de artistas e tal, tinham reuniões. E esses caras vão viver como? Eles saem dos porões da contravenção e vão controlar duas coisas muito importantes. A primeira, o jogo do bicho. Eles vão começar a fazer segurança daqueles famosos bicheiros. No Rio tem uma juíza, foi ligada depois ao PPS, foi candidata pelo Partido Popular Socialista, que chamava PPS, não me lembro agora. Esse que é os renegados comunistas, que são os comunistas que odeiam o comunismo, têm nojo do comunismo, né? PPS. A Denise Frossard, coitadinha, se deu mal na política. A Denise foi uma pessoa muito corajosa no Rio, que mandou prender a cúpula do jogo do bicho. Então aí começa uma interação entre os militares, a cúpula da Polícia Civil e esse pessoal que saiu do porão da contravenção. E esses caras vão assassinando seletivamente os chefes do jogo do bicho, ou pactaram com alguns, compraram os pontos e vão controlar, sabe o que legalmente, gente? A Liga das Escolas de Samba do Rio. A Liesa foi controlada pelos caras que saíram dos porões da contravenção. E se vocês terem uma ideia do clima das estruturas que hoje se reproduzem. Por que a greve do Ceará? Será que foi desembestado o Cid Gomes jogar aquela moto niveladora em cima daqueles caras? O cara é louco. Agora me diz o seguinte, é viável que alguém que vai se dirigindo com um trator no rumo das pessoas, que o mais sensato é você se afastar, xingar o cara, jogar uma pedra, meter 2 tiros no peito do senador da República? Eu não acho que não acontece nada. Os caras estão processados por crime. Quer dizer, o comandante, o marido da Clara Zambelli, essa assim, desembestada de nascença, não é? Que anunciou que ia ter uma operação contra, foi o cara deslocado pela Força de Segurança
essa é a nacional, esqueci o nome dessa polícia. Essa polícia, não é de salvação, esqueci o nome. Essa Polícia Nacional, Que é a Força Nacional de Segurança, é isso? Força Nacional de Segurança, né? Nossa, eu falei Força de Segurança Nacional. Né? É, Força Nacional de Segurança, o marido dela, tá? Sabe como ele tratou os PMs amotinados no Ceará? Meus heróis, que estavam mataram mais de 200 pessoas naquela greve da PM do Ceará. Como foi antes a greve do Espírito Santo, como foram várias. Então, essa existência desse tipo de gente, essa não sei a palavra certa, essa ligação íntima das milícias com a polícia. Vocês estão vendo aí agora essas últimas prisões. Tem o cabo Adriano, o Adriano foi morto lá no Rio. Tem agora essas prisões do bombeiro lá, que tinha um carro de 170 mil, uma casa que valia não sei quantos milhões. Quer dizer, isso não está dentro da estrutura? Olha, eu estou no pátio do estacionamento lá da polícia. Veja um companheiro meu de trabalho chegar com um carro que vale 200, 600 mil reais. Como é que esse cara consegue comprar esse carro se eu não consigo pagar meu aluguel? As autoridades não veem isso? Quer dizer, há claramente essas correntes subterrâneas no Estado brasileiro, herdadas da ditadura, são as pessoas do mal, não tenham dúvida. E essa gente está nos vigiando, está nos controlando, vem agora a coisa está muito afeiçoada, que as manifestações têm drone deles, eles têm gente infiltrada no nosso meio. Isso não limita ninguém a sair para a rua, não, viu, gente? Estou botando medo nisso. Eu só estou dizendo o fenômeno que hoje as possibilidades de controle são muito maiores com estruturas ancoradas. Ancoradas não. Elas estão dentro das estruturas oficiais. Vocês vejam a quantidade de reclamações que nós fazemos de arbitrariedade policial, sei lá, São Bernardo, subsede Diadema, no meio do impeachment da Dilma. Então, uma assembleia de metalúrgico, era uma assembleia, inclusive, econômica. A polícia entrou e tentou prender os companheiros da diretoria de base de Diadema. Causou uma confusão. As meninas aqui, o pessoal das mulheres do PSOL estava na reunião aqui na Barão de Limeira, os caras chegavam, o que está sendo discutido aí dentro? As mulheres, mas como vai ser discutido aqui? Nós estamos discutindo. E vai voz de prisão para cá, e vai voz de prisão para lá, tem que chegar um deputado. Quer dizer, essa ameaça latente, essa tentativa deles nos enquadrarem, ela está acontecendo, e à medida que nós estamos indo para a rua, vai acontecer muito mais. Então, você, Hélio, pode ser uma pessoa que de repente recebe uma intimação para explicar se não sabe o que tem aqui na Polícia Federal. Olha, quem que vai na Polícia Federal hoje tranquilamente, dizendo, vou porque não temo? Vou chegar lá e falar, não, você sabe que não existe isso? Vocês viram que foi a prisão do Lula e de outros companheiros aí, e agora está desvendando o quanto o Moro era parcial, era seletivo, né? Como dizia o falecido Paulo Henrique Amorim, né? O Serra, o rei dos ladrões, nunca foi preso. E é engraçado que o Serra, sendo chamado de rei dos ladrões toda semana pelo Paulo Henrique Amorim, nunca teve o peito de processar o Paulo Henrique Amorim, sendo chamado de rei dos ladrões. O que eu quero dizer com toda essa coisa que eu estou levantando, das PMs, das milícias, dos cultores ditadores? Esse é o país construído durante o período da ditadura militar. Só um pequeno minuto, como dizem os franceses, que nunca é um petit minute, Hélio. Que tem o empresariado que eu prometi trazer esse peixe também aqui com isso. Gente, simplesmente, os empresários foram os beneficiários de tudo. É o empregado controlado, é a lei de greve. Eu participei, minha primeira greve foi na Wilkinson, na Avenida Cotovia, eu acho que é 73 para 74, eu com o maior medo do caralho, porque eu estava com prisão preventiva decretada, não podia aparecer, e um companheiro meu espírita, comunista, uma figura maravilhosa, comandou a greve, por quê? Por atraso de salário. A Bucinca, onde trabalhou eu, Elias Stein, Eliseu dirigiu a TVT muitos anos, Elias Stein, também teve uma greve lá que eu fiquei bem na margem, bem na moita,
também por atraso. Era permitido greve por atraso de salário de 3 meses. É permitida a greve assim. Tem que fazer um ofício para a DRT, a DRT vinha para tentar resolver o problema. E às vezes se recorria a isso, que era legítimo também se fazer isso. Ou seja, havia um controle do trabalho. Depois, eu tinha uma carteira de menor, como se diz naquela época, né? Até tem uma polêmica com alguns estudiosos que eu falei que eu tirei a carteira com 12 anos, tem o que é. Não, acho que não. Acho que meu pai autorizou com 12. Lembro disso. O que era, naquela época, você entrar no mercado de trabalho? Você, ao entrar na empresa, você assinava um papel chamado opção por fundo de garantia. Esse fundo de garantia que a gente tem hoje era uma opção, era um papel. Só que era um pacote, você assinava não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, ó, assina isso aqui. Ah, não vou assinar isso, não tenho um emprego, simples assim. Então não havia opção, era uma obrigação que você assinava. Isso criou um novo sistema. O que era a opção por fundo por garantia de tempo de serviço? Era uma capitalização forçada, esse é o dinheiro que gerou o dinheiro do FAT, que é a grande grana do BNDES, casada com o PIS-PASEP, que também é outra capitalização forçada, que os empresários dizem que isso é custo do trabalho. O outro, é custo do trabalho. Não. Isso é uma grande invenção, genial até, muito inteligente, herdada lá do fascismo italiano, né? Chamada capitalização forçada. Toda a sociedade paga um pouquinho, se dá bilhões, trilhões de dinheiro hoje, seja que moeda for, mas você não tem opção de dizer não quero. Sabe por quê? Porque os companheiros de antes de 64, quando faziam 10, não era automático, não, 10 anos de trabalho, 10, não podiam ser demitidos. Então você, quando vai ficando um pouco mais velho, 50, 60, sei lá qual a idade for considerada mais velha, com 10 anos de casa. Mas não era uma maravilha, era 10 anos de casa. O que faz o fundo de garantia? Faz o famoso turnover, ou seja, o giro da mão de obra. Nós chegamos aqui há alguns anos no Brasil de ter turnover de 2/3 da força de trabalho. O trabalhador saía com o que tinha trabalhado no mês, mais uma quererinha lá do fundo de garantia, e era um jeito de contenção social. Então, esses mecanismos foram para beneficiar os empresários. E como que foi esse benefício aos empresários? Foram os grandes projetos nacionais. Essa destruição da Amazônia começa quando o governo militar tem menos conflitos fundiários que tinham ficado lá da época do Brizola, do Rio Grande do Sul, do Master, que é a origem histórica do MST, né, pelo governo Brizola. As famílias vão se tendo filho naturalmente, né? Italiano gosta da fruta, alemão gosta da fruta, né? Quer dizer, gosta de namorar, tal, fazer filho. Eles tinham um problema de não caber nos minifúndios lá do sul. Então o Médici diz, não, uma terra sem homens para homens sem terra. E faz esse desastre que foi a ocupação da Amazônia. Claro, podia ocupar matando índio, matando quilombola, não tinha problema nenhum, e faz esse desastre que é a Amazônia, que é um desastre até hoje, a Cuiabá-Santarém, a Transpacífico, os grandes crimes ambientais. Tinha um grupo chamado Tamacavi, tinha um grupo, a Volkswagen tem uma fazenda Rio Cristalino, companheiro nosso, Expedito, que está no processo contra a Volkswagen agora, era deputado estadual, a Volkswagen botou um aviãozinho à disposição para ele fazer uma visita lá que tinha dentro do trabalho escravo. Foi lá com o padre Ricardo Rezende. Ele tem as fotos dos peões amarrados dentro de caminhonetes, justo com um revólver na cintura. Quer dizer, esse era o benefício que depois, por exemplo, a FRONAP, a ditadura fez uma das maluquices, sem contar os rolos da Sudene, da Sudã, esse filhote é governador aí do Pará. Por exemplo, ditadura, tá, gente? Havia um incentivo para pesca. O brasileiro não come peixe. Então vamos incentivar a pesca. Aí durante a ditadura houve denúncia real, mas não deu em nada. O que os caras fizeram para justificar comprar navio que não tinham comprado? Pegavam as fotos e faziam como se fosse o Photoshop hoje, duplicava as fotos. Claro que a imprensa, tinha alguma imprensa na época, uma última hora, um período, o Globo em alguns momentos, para a divergência interna da burguesia, o Estadão, né, que eram censurados, que botassem hora acontece. Só que, se você der uma gulgada aí, botasse corrupção da ditadura, isso que eu estou falando
é o cafezinho. Ninguém foi punido. O escândalo Coroa Brastel, enriquecimento Delfim Neto, conhecido como embaixador dos 10% lá em Paris. O governo brasileiro foi, mais de uma vez, à Europa dizer aos empresários do mundo inteiro: lá nós damos o terreno, damos um incentivo fiscal, diminuímos impostos e não controlamos a poluição. Então, para encerrar, nós estamos com um trabalho lá na Baixada, de processar a Companhia Doca, já tem um inquérito aberto do Ministério Público Federal por cooperar com a ditadura, e estamos fazendo lá um levantamento de, de como as empresas se beneficiaram em Cubatão. Cubatão foi considerado a área ou a cidade mais poluída do mundo. Tem dois grandes escândalos nessa época, que é Bhopal, na Índia, e Minamata, no Japão, de contaminação química. Você que é da área química deve saber desses casos. Tá? Todas têm que tem uma DAO química por trás. Aqui em Cubatão também, aqui tinha DAO, tinha a ROD, o pó da China, a carbocloro. Então, talvez o estuário ali de Santos com Cubatão seja o lugar mais poluído do Brasil. Não pode mexer na cava lá por causa disso. Se remexer, espalha lixo. Né? Então, quem come pescado dali fica atento. Eu quero dizer, uma ditadura é isso, gente. Beneficia alguém que é um empresariado. Então, o Brasil teve crescimento de 7, 8, 9, estamos falando agora de menos 6, menos 4, não sei quanto, 12% ao ano, um grande desenvolvimento econômico e uma grande desigualdade social. É isso, para começar. Eu estou sem relógio e apaga a tela aqui toda hora. Sim, mas você enrolou para começar aí e tal, como é que é o negócio? Químico também. Ali também é químico. Não é químico lá de Vinhedo, uma coisa assim? Ah, não, é outro, tá, tudo bem. É outro marido, tá, tá. Foi diretor da tal. Pô, sim,
Não, eu estou ouvindo, tudo bem. As pessoas estão ouvindo melhor, não tem problema. Eu tenho que ficar com a cara encostada aqui, mas tudo bem. Cadê Mas o tem gente som? dizendo que o som tá ruim mesmo, viu? Mandando Cadê mensagem o aqui. som? Você tá sem som, dizendo agora. Vê se Tava, não o som sei. melhorou agora. Já aqui. Só ele tem Vem com o som. pessoal, pede alguém para te dar o retorno. Já, tá aqui, me deram o retorno. Só ele tá com som. Tudo bem, se ele tá com som, tá bom. Tá sem som. Tá bom, pessoal. Tá sem som. Esse negócio de som. Ô Neto, você me escuta agora? Não, continua Você me ouvindo. escuta ou tá. Não, som de caverna, mas tudo bem. Você me escuta ou tá sem som? Não, tá. Ouço, mas um som de caverna, mas tudo bem, não tem problema. Deixa eu ver aqui a saída de som. Ô Neto, você me escuta? Sim, continua ouvindo. Ouço o tempo todo. Ah, então tá bom. A qualidade é ruim, mas paciência, só fico encostando com a tela aqui na cara. O problema é que não sei por quê, cara, porque tá tudo normal como tava anteriormente. Ah, aqui não tá funcionando o som porque eu desconectei o negócio aqui, mas não é por causa disso não. É que eu não tô ouvindo você direito. Porque eu te escuto pelo fone para ficar melhor a nossa conversa. Deixa eu ver aqui, só o som, deixa eu só voltar aqui. Bom, você tá me escutando, né? Sim. Ah, eu também tô te escutando, bom. Deixa eu ver aqui. Ítalo Cardoso. Bom, eles estão aqui uma briga para saber quem é que o som voltou. Voltou o som. Ô Neto, então eu queria que você fosse para os finalmente, fechando essa questão da, dos empresários mais, assim. Fora isso, fora esse benefício todos que tiveram, e o Ítalo Cardoso pede para você falar aqui, que é uma empresa até da nossa categoria, da Dow Química, falar do Golbery, e como é que eles estão agora, assim, quer dizer, porque a gente vê que os empresários estão flertando com um possível golpe, se for um golpe. Para que tem um golpe agora como esse? Se você não tem esse mundo já não é mais como na década de 70. A minha pergunta é o seguinte, para que serve um golpe? Eles estando no poder, colocaram o militar em tudo que é lugar, como você acabou de falar, o Ministério da Saúde, pela primeira vez, não tem ninguém que tenha formação. Para que eles vão dar um golpe militar agora? Não, veja só. O golpe, quem que é o golpe? Eu acho que não são os militares. É a turma do Coiso aí, do presidente Coiso. Porque esse cara, ele nunca mentiu. Ele falou lá atrás que ia matar 30 mil, começar pelo Fernando Henrique. A entrevista que ele deu foi na época do Fernando presidente, né? Quem quiser, o meu problema com parentes, amigos, vizinhos, que votaram no Bolsonaro, falaram, vocês não estão sendo enganados. Marca na carteirinha, vocês não estão sendo enganados. Estão votando um cara que apoiou a tortura, que não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem. Todo mundo sabe nas suas famílias o que aconteceu durante a eleição do Cois, ou a desmoralização que fizeram da Dilma, né? Para mim é muito triste ver pessoas que foram parte das minhas relações, assim, por exemplo, nós tínhamos uma escolinha na época da Irundina, aí na Praça da Sé, da CUT Regional, que tinha 400 trabalhadores adultos e 400 jovens. Eu encontro alguns deles hoje que votaram no Bolsonaro. Falaram, vamos fazer um negócio, passa os 2 anos sem falar comigo, que daqui a 2 anos eu decido que quero voltar a falar com você. Ah, eu vou votar no Bolsonaro, vocês do PT falaram, ó, lava a boca, fala do PT e da CUT, tá certo? Tudo que você conseguiu foi graças a esses governos aí, tá? Agora, daqui a 2 anos a gente volta a conversar. Aí eu vou dizer que quero voltar a falar com você, assim, de boa, dando risada. E não falo mais. Passa, não falou, né? Bom, mas vamos lá. Eu acho que quem quer dar o golpe é uma facção puxada pelo presidente Coiso, e a grande dúvida dos caras, se eles põem a focinheira nele, nos filhos, né? Porque tem que botar uma focinheira boa, desse cachorro que não pode sair na rua sem estar com focinheira, ou não. Então, não é que haja necessidade do sistema de dar o golpe. Primeira coisa. Tá? Segundo, o golpe, gente, não foi agora. O golpe foi tirar a Dilma, legítima, não tem nenhum crime, nada, nada, nada. A mulher. Eu acho que ela foi tonta na economia, pelo amor de Deus, que ela fez. Reagiu super mal no governo. Isso é outra coisa, análise entre nós aqui.
Foi um desastre o governo dela. Mas não tinha motivo para tirar a mulher de lá. Só que o golpe começa com as reformas do Temer. Do Temer. Então, pela primeira vez, eu vou falar um palavrão aqui. Nem sei se é palavrão. Você, quando não tem opção, você segura um pau de bosta, você entendeu? Você segura um fio desencapado. Então, esses caras apostaram no Collor naquela época, apostaram no Fernando Henrique, porque ele se rendeu, se vendeu aos caras, e agora apostaram no Coiso. O Coiso é presidente por necessidade do sistema financeiro e de quem gestiona as empresas do Brasil. Eles não estão reclamando de nada. Eles só querem que abra a economia. E é engraçado, hoje deu confusão, na 25 de março, e hoje vai dar nos shoppings, outra na 25 de março e hoje nos shoppings, a incrível insensibilidade dos chamados representantes dos setores empresariais. Vou falar o segundo palavrão. Esses caras dão foda-se a vida dos pobres. Foda-se. Entendeu? O que esses caras fizeram? Mais ou menos 60% a 70% da economia continua funcionando. E quem faz a economia funcionar durante toda a quarentena? Foram os caras lascados. Quantas fotos vocês têm no WhatsApp, gente? De gente com ônibus entupido de gente, de metrô entupido de gente, de trem entupido de gente. Então, nós não estamos lidando com uma burguesia que tenha nenhum sentimento nacional. O grande problema da nossa burguesia hoje é não poder ir para a porra do Miami. Esse é o grande drama nas famílias. E nem vão ir pra Europa mais, viu, Neto? E não vão pra Europa mais, não. Entendeu? Não poder ir pra Disney. Esse é o grande drama. Agora, férias de julho sem Disney. Entendeu? Essa é a sensibilidade das classes dominantes do Brasil, que vem naturalmente da visão escravocrata, da forma que acumularam dinheiro, da não participação do... O que esses caras não querem é a chamada participação do povo. Por isso que eu comecei abrindo com o dia 7, foi um belo domingo. Dia 7, foi... Olha só, gente, uma semana antes, menos uma semana, aquele dia da Paulista lá, que os torcedores, não só corintianos, tinha várias torcidas lá, eu estava até com o Ítalo. Nós ficamos lá, ele estava pela OAB, ele, o Rodrigo Céu pela OAB, e eu quieto ali, de tiozinho que observa as coisas. A confusão, depois tem uma matéria muito boa dos jornalistas livres, muito boa. O coronel, que é ex-coronel, foi lá criar uma confusão na ponta da manifestação, para criar um pretexto para tirar a gente de lá de frente do MASP. E vieram e limparam até o Conjunto Nacional. Só que não houve confronto entre duas facções. Nós estávamos mais de 700 metros, o nosso grupo, os torcedores, do grupo lá dos coisos da Porta Fiel. E eles eram muito pouco. Ora, assim, havia na garotada nossa lá uma vontade de ir lá e limpar a rua. Isso sim, óbvio. Tentaram ir para as transversais e tal, não conseguiram, a PM bloqueou tudo. Mas não houve nenhum confronto entre duas turmas. Não houve. O pessoal não se comportou muito bem. Mas até aquele dia, nós estávamos com o medinho embutido. O medo acabou. Nós fomos para a rua, e não foi só em São Paulo. Foi no Rio, foi a Juventude Negra aqui no Rio, foi em Brasília, foi em Porto Alegre, foi no Nordeste, o assassinato do menino lá, no Recife, né? E vocês sabem que aquelas duas torres lá, as torres gêmeas, é uma excrescência urbanística. O Cais de Santa Rita, eu trabalhei em Recife nessa época, várias vezes lá, no governo João Paulo. Tem uma briga para não fazer nada lá, que é um lugar parecido, a quem conhece aqui esses armazéns, perto de linha de trem, como tem aqui na Moca, no Paris, é aquilo que tem lá, o Cais de Santa Rita. E os caras meteram duas torres enormes lá, completamente fora da cidade, só entra e sai de carro, aquela gente não anda ali. Eles são visitantes dentro do Recife. Inclusive o prefeito de Tamandaré, que está a 130 quilômetros de lá, que a mulher irresponsavelmente levou a criança à morte, né? A Tola Sari. Então, assim, há claramente por parte do empresariado, e vocês foram ver as várias comitivas, inclusive esse picareta aqui que nem é empresário, né? O SCAF, né? Fazer comitiva para ir lá no Coiso, puxar o saco do Coisa, eles são o seguinte, vocês perceberam que o Guedes não está no foco da discussão? O Guedes não tem um plano, leiam qualquer economista, vejam o que a Leda Paulani fala, vejam o que o Nassif traz todo dia, entra na internet e olha aí.
O Paulo Guedes não tem nenhum plano, ele não entende nada de economia, ele entende mercado financeiro, mas não tem importância. Não mexendo na reforma previdenciária, não mexendo na reforma trabalhista, enforcando os sindicatos, o mundo continua bem. Por isso que também eles não estão preocupados de forma nenhuma com a saúde dos trabalhadores, das trabalhadoras, que estão se ferrando nessa abertura agora, quando a curva está subindo ainda. Todo mundo diz, não pode abrir na curva, na altura da curva. É isso, gente. Essa é a burguesia que nós temos. Então, se alguém quer fazer manifesto junto com sei lá, quem que assinou? João Paulo Lema, que é o mais rico do Brasil, faça. Pela democracia, todo mundo é pela democracia. Essa coisa da Vale anunciar que doou tantos milhões de máscaras, porra, era muito melhor não matar os caras em Brumadinho, acertar as contas lá em Brumadinho com o Córrego do Feijão. Isso eles não fazem. Que todos os empecilhos lá com o Ministério Público do Trabalho de Minas, e fica na TV Globo agora. Eu acho que é um novo merchandising na Globo, é dizer, a Globo, Bandeirantes e tal, a empresa tal doou máscaras, doou 400 quilhões de álcool gel. Sabe, vão enfiar esse álcool onde quiser, entendeu? Isso é uma obrigação social dos caras. Você faz o bem sem olhar a quem e sem fazer propaganda. Não é isso? O que o padre Júlio Celotti faz? Ele não faz propaganda. Ele pressiona e pede apoio. Ele não fala assim, eu dei tantas comidas. Não, ele faz. As pessoas que dizem que ele faz. As pessoas que dizem, falam do padre Júlio, como posso falar dos franciscanos aqui, lá em São Francisco, 3 mil marmitas por dia, e de higiene. Então, é isso. Eu acho que nós, gente, fomos para a rua, só a rua resolve essa crise. Agora, eu acho que não tem golpe. Acho que o Bolsonaro pode tentar. Há uma teoria que ele visitou todos os quartéis próximos ali, Formosa, Anápolis, Cristalina, foi em Abadiânia, não sei se quem conhece a geografia ali de Brasília e Goiânia, para chavecar. Eu acho que o país é muito complexo para um golpe. Pode dar. Não há condição mundial para sustentar. Não há condição mundial para sustentar. E outra coisa, esses, é chamar de ONs do STF, perceberam que se não se mexessem, iam se lascar. Então, assim, as chamadas instituições que foram lenientes com tudo, quando puderam prender o Lula, destruir a Dilma, liquidar alguma conquista que esses governos trouxeram. Você sabe, Hélio, como eu sou crítico aos nossos governos. Sendo que trabalhei nesse governo, trabalhei com mais de 10 municípios na Grande São Paulo, em educação profissional, em educação, e trabalhei muito nesse trabalho de educação, muito mesmo, coisa de altíssima qualidade. Eu tenho uma visão muito crítica do que nós poderíamos fazer e não fizemos. Tudo bem, mas esses bandidos aí, STF, todo o sistema judiciário, fez uma coisa seletiva. Só atacou esse pessoal. Derrubou nova temporada. Então, esse chove não molha que esses caras estão fazendo. Tá certo? Então não tem impeachment por aí, não é por aí a coisa. O Congresso está vendido. Esse partido Kassab já voltou para a base do governo. Não é por aí, é a rua. É aqui que nós vimos nos Estados Unidos. Mas nós também sabemos fazer isso. Não tem inveja dos americanos, não. Eu tenho orgulho do povo brasileiro. Eu tenho orgulho dos nossos lutadores, dessa molecada maravilhosa dos saraus da periferia, dessa insubmissão, até porque eles fazem tudo isso pegando o pé da gente. Porque eles acham que nós somos meio ocupados, e somos meio ocupados mesmo. Eu nunca tive cargo em governo, mas acho que a gente deu umas vaciladas aí, inclusive não mudando a estrutura de comunicação, não mexendo nas polícias, tá? Fazendo, como se diz, cortesias com o sistema militar. Os caras defendiam medidas antidemocráticas, ditadura. A Dilma não demitia, o Lula não demitia. O governo Lula, não como Estado brasileiro, foi contra a Corte Interamericana de Justiça e fomos condenados. A Comissão Nacional da Verdade surgiu porque nós somos condenados à Corte Interamericana de Justiça por esconder os corpos do Araguaia. Isso é o Estado brasileiro. Então não é a função dos nossos governos defender essas barbaridades do povo brasileiro. Esse cara da anistia que foram caçados aí dos 200 e tantos cabos da aeronáutica, foi em 2006. Sabe quem era o cara da Advocacia Geral da União em 2006? Que abriu ação contra isso? Dias Toffoli, nosso companheiro. Então a vida é muito complicada, gente. Tá? Vamos ter que botar os pingos nos i, tá bem? Agora, ele ficou faltando toda a discussão sobre o pensamento militar. No dia 16,
tem um professor que se chama, que é esse aqui, ó. Que organiza esse livro, Os Dons do Capital, Pedro Campos. Ele vai fazer uma aula, uma live, exatamente com o tema empresários na ditadura e hoje. Um grande colega nosso, trabalha junto com a gente, tá? E acho que fica faltando essa discussão. O que é o pensamento militar hoje? Quem é essa geração? Isso, se você dá um descanso aos seus óbvios assistentes aí, daqui 15 dias, 20 dias, a gente pode voltar a falar. O que é o pensamento militar? Quem são esses militares que estão no governo? Que geração que é essa? Qual é a formação delas? Eu não sou estudioso disso, mas tenho lido muita coisa e me apoia muita gente que me ajuda muito. Ô, Ítalo, sobre a Dow Química. Sobre a Dow, né? É uma empresa de grandes escalas mundiais, mas vocês, na categoria de vocês, tem a Ultra, que é aqui na Brigadeiro, uma sedezinha deles aqui na Brigadeiro. A Ultra, eles têm, fazia a caixinha da tortura. Foi fuzilado pelos companheiros do MRT e da LN, não é? Tem pessoas que conhecem bem essa ação, como foi feita essa ação para fuzilar o Boyce, né? E se você pegar o livro da história do grupo Ultra, não tem o Boyce. Os caras sabem queimar arquivo. Vocês pegarem na empresa o livro da história institucional do grupo Ultra no Brasil, não tem o cidadão Boyce. Não existe, não existiu. E era o diretor principal da empresa. Então, ou nós contamos a história como nós sabemos, ou esses caras vão fazer essas barbaridades aí. É isso. Neto, você me escuta agora? Não, o tempo todo te escuto. Então tá bom, te me ouço. Neto, eu queria agradecer a você por mais essa conversa nossa. Essa conversa nossa, na verdade, nunca pode ser encerrada, porque a gente tem que estar retomando constantemente essa memória para saber o que aconteceu, o que significa uma intervenção militar, a quem ela prejudica e a quem ela beneficia, né? A gente vê que as pessoas se posicionam por falta de informações, né? Muito delas por falta. Eu não posso acreditar que a maior parte da classe trabalhadora brasileira quer a ditadura, porque a ditadura é melhor aonde? Né? A gente sabe que isso é uma inverdade e sabe que a história não foi contada direito. E o esforço que você vem fazendo com o IEP e os demais companheiros é tentar contar essa história. Nós estamos aqui com esse canal aberto para toda vez a gente estar retomando essa conversa. Então já fica uma live marcada para daqui uns 15 ou 20 dias sobre o pensamento atual dos militares, tá? Neto, obrigado mesmo. Valeu. Tamo junto. E é isso aí, vamos pras ruas, né? Vamos pras ruas. Até mais, Neto. Corintiano de todos os times. Um abraço, Neto. É isso aí, tivemos com o companheiro Neto do IEP aqui nesse importante debate sobre a conjuntura, sobre questões dos militares no período da ditadura militar, que ficou para a classe trabalhadora ter esses militares lá, né? Muita gente ainda fala que a ditadura é bom, mas para a classe trabalhadora não foi nada interessante. Pelo contrário, tivemos perdas e muitas perdas, e como o Neto colocou muito bem, o que a ditadura militar produziu muito bem foram esses milicianos que a gente tem aí hoje comandando boa parte do Brasil. Bom, o companheiro Sebastião Neto retornou hoje para continuar a reflexão sobre a cria na população. A ditadura militar só foi possível pois havia uma parte da sociedade que abraçava essas ideias e ajudava a manter o regime de coerção e desigualdade. Boa parte do empresariado da época cumpriu esse papel de apoiar a repressão aos movimentos operários. Numa conjuntura de Brasil que tem 10 ministros militares e milicianos ameaçando as instituições, é imperativo que a população entenda que é importante resistir e não dar espaço para o avanço dessa ditadura miliciana. Fortalecer os sindicatos, os movimentos populares já. Boa noite, fiquem com Deus e tamo juntos.